Olá, esse é o PG em Ação e no programa de hoje vamos abordar os princípios da comunicação não violenta. Conosco a procuradora da PGE e diretora da Escola Superior de Advocacia Pública, a ESAP Ludmila dos Santos Russi. E como convidadas as facilitadoras em comunicação não violenta, Ariane Oshiro e Monique Melo. Muito obrigado por estarem conosco nesta edição. Obrigada. Bom, a gente já começa perguntando qual é o conceito, efetivamente, de comunicação não violenta. De onde veio essa nova modalidade de se expressar no dia a dia? A comunicação não violenta é uma pesquisa e prática feita e compilada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, que traz muitos dos princípios da não violência de Gandhi e coloca muito da psicologia baseada na pessoa, de Carl Rogers. A comunicação não violenta, ela não é tão nova assim, mas a aplicação dela é nova. Então, desde os anos 60 essa pesquisa começou, mas a gente tem visto no Brasil, muito recentemente, a aplicabilidade dela nos locais. E a gente fala basicamente de locais como empresas, órgãos públicos, e a gente trabalha isso nos órgãos públicos de que forma? Quando a gente pensa em órgão público, né, no servidor público, tem a questão do cliente final, né, para que chegue até lá o serviço. E como a comunicação não violenta é um mix de pensamento e linguagem, a gente olhar para os sentimentos, se perceber, apoia em como eu estou para me comunicar com o outro, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a CNV apoia. E um outro ponto que também é um pilar da comunicação não violenta é a empatia. É a gente entender como o outro anda, né? A gente costuma dizer que cada um tem a sua mochila. E para eu tomar certas atitudes, a minha bagagem de vida vai construindo ali equipamentos, né? E experiências que façam com que eu me comporte daquela maneira. Então, a comunicação não violenta ajuda a gente a olhar para o outro com mais empatia, de que, quanto servidor, eu consiga me cuidar, né, e também consiga cuidar do outro na ponta para que tenha uma melhor qualidade de comunicação e de relacionamento nessa relação. E aí, quando a gente fala disso dentro da Procuradoria-Geral do Estado, dá para a gente ir adaptando esse tipo de linguagem no dia a dia? Com certeza. Uma das coisas que nós percebemos, e é consenso geral, que os últimos 2 anos foram muito difíceis e eles mudaram a nossa forma de trabalhar. A gente levou para dentro das nossas casas o ambiente de trabalho. Então, por muito tempo, e inclusive na Procuradoria-Geral do Estado, a gente viveu a realidade de fazer o teletrabalho, o home office. E um pouco sem estrutura, porque nenhum de nós foi preparado para isso. Qual que foi a impressão de vocês em relação a essa vivência do home office? Porque nós percebemos um pouco de ruído de comunicação. Vocês acham que a comunicação não violenta, ela conseguiria melhorar esses ruídos de comunicação que naturalmente existem no ambiente de trabalho? Um dos pontos que a gente poderia colocar como um pilar seria a checagem. Então, a gente checa a informação para ver se a pessoa compreendeu da mesma forma, estando distantes, principalmente, porque aí você não consegue entender a intenção do que está sendo dito. A gente costuma comparar a intenção com um balão de gás hélio. Já viram aqueles balões de gás hélio que as crianças costumam muito ter quando vão em parques de diversões? E a gente fala muito disso, de trazer a intenção na comunicação não violenta, que é pegar e puxar esse balão quando ele estiver saindo a intenção. Por exemplo, eu começo com uma conversa, eu combinei com a Ludmila que nós vamos resolver um problema dentro da PGE. E nós estamos com um conflito acontecendo. E aí, no meio da conversa, a gente começa a discutir mais sobre outras coisas, sobre os meios e caminhos, ao invés de focar na nossa solução que a gente precisava, a questão que a gente precisava solucionar. Então, o que a gente faz? A gente puxa esse balão de gás hélio e fala, mas a nossa intenção ao início da conversa era o quê? Resolver essa questão pontual. Porque a gente se perde no meio dos conflitos. A gente começa a entrar no espiral do conflito, que a gente chama, e daí vira uma queda de braço. As pessoas ficam tentando saber quem que está certo e quem que ganha, independente de olhar para a solução. A pessoa quer estar certa.
Então, dentro da PGE e dos órgãos públicos, de forma geral, a comunicação não violenta pode ser muito útil nesse sentido de trazer a intenção, trazer a checagem, e um outro ponto que eu gostaria de trazer é o parafrasear. Não é para julgar a capacidade intelectual da pessoa que está sendo ouvida ou está no meio do diálogo. É para saber se nós estamos no mesmo ponto na comunicação, se nós estamos entendendo a mesma coisa, se nós partimos do mesmo princípio. E isso é bastante importante, porque os ruídos começam daí e trazem retrabalho e trazem dificuldades, inclusive, de inteligência interrelacional dentro do trabalho público ou privado. De que forma isso acaba agregando ganhos pessoais também, a partir do momento em que eu consigo ter presente em mim, muitas vezes, quais são as minhas intenções, como eu devo me relacionar com as pessoas, mas ao mesmo tempo esse senso de pertencimento dos locais onde eu estou. A gente veio também de uma educação onde a gente ficava muito preocupado em agradar o outro, né? A gente tinha fala às vezes da infância, se você fizer isso, eu vou ficar feliz. Então a gente fazia isso para agradar o outro, né? E a comunicação não violenta, ela traz do que eu falo que é o importante para mim. E ter essa comunicação sem apontar para o outro, isso gera conexão. E quando a gente tem a conexão, antes da resolução, seja com uma resolução numa DR, né, que a gente fala, discutir a relação pessoal, quando a gente se conecta antes de chegar nessa resolutividade, a gente consegue ter a empatia dos dois lados. A gente brinca que é como se o nosso ouvido expandisse e a gente se abrisse para a escuta do outro. Então, eu acredito que a comunicação não violenta apoia nesse sentido. A gente ter relações, olhar para o outro com mais humanidade, a gente vê que ali de trás daquela pessoa existe um ser humano que tem necessidades também. E eu também tenho necessidades. Então, a gente acaba tendo uma conversa onde a gente está cuidando dessa relação, da qualidade da relação, e não vendo quem está certo e quem está errado. É que no final das contas acabam todos ganhando dentro desse processo. E aí a gente pergunta, dá para visualizar isso como uma aplicação prática, tendo em vista que os servidores também possam aí ter algum tipo de formação nesse aspecto? Eu acredito que sim. E até eu gostaria de trazer um gancho para essa nossa conversa, que a gente não faz ideia de quanto tempo que é despendido resolvendo conflitos dentro de instituições, porque o conflito ele faz parte da nossa vida, né? Porque somos todos diferentes, pensamos diferente, e isso não seria diferente no ambiente de trabalho também. Mas o importante é que, numa instituição como a Procuradoria-Geral do Estado, que tem por destinatário final, né, auxiliar o gestor público na boa aplicação das políticas públicas, nós temos que pensar que o ponto final do nosso trabalho é a sociedade. Mas a gente só vai conseguir prestar um bom trabalho se a gente tiver o engajamento e a sinergia dentro do ambiente institucional. E para isso, nós vemos na Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Escola Superior da Advocacia Pública, a necessidade de trabalhar esses conceitos, a aplicação desses princípios da comunicação não violenta, porque isso já foi provado que gera sinergia, gera engajamento e, consequentemente, gera um trabalho que é melhor prestado para a população, que é o nosso destinatário final. Então, daí a razão pela qual é indispensável qualificar os servidores nesses princípios que são tão importantes e que, como elas já falaram, podem ser levados para outras áreas da vida também. E hoje a gente falou sobre comunicação não violenta aqui no PGE em Ação, com as facilitadoras em comunicação não violenta, Ariane Oshiro e Monique Melo. Muito obrigado por terem estado conosco nesta edição. E também com a diretora da Escola Superior de Advocacia Pública, Ludmila dos Santos Russi. Muito obrigado também por estar conosco. Lembrando que a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo programa. PGE em Ação pode ser acessado através das nossas plataformas digitais e no QR Code que está na tela. Esta é uma produção da Assembleia Legislativa em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!